Agora, pastor, nesse momento de crise, nesse momento em que o ser humano está tão fragilizado emocionalmente, nesse momento no qual o ser humano está sendo tão bombardeado por tanta desinformação, o que Cristo, o que a Bíblia tem para nos dizer sobre como viver a Páscoa nesse momento de tantas tensões? Olha, eu acho que a Páscoa é a festa certa por meio dessa pandemia, porque ela tira a atenção da morte e põe atenção para a vida. Eu acho que a primeira coisa é isso. Então, o que eu não sei a experiência dos que estão nos acompanhando, e a sua experiência, Alfredo, mas o que eu percebo que nesse ano e pouco de pandemia, a gente tem muito mensageiro da morte, né? Então, todo dia você ouve uma notícia, tantos morreram, está muito perigoso, agora vai morrer mais, vai morrer, se não fizer isso vai morrer. Então, esses são os mensageiros da morte, né? E quando a morte domina o pensamento das pessoas, entra o medo, entra o desespero, entra a desorientação, a ansiedade. A gente, quando escuta muito essas notícias, já fica ansioso, fica angustiado, diz, não aguento mais, quer mudar. Pois bem, quando Deus fala, quando a Páscoa, quando Jesus morreu na Sexta-feira Santa, ele venceu a morte, ele trouxe vida, ele ressuscitou. É isso que a gente lembra nesse sábado de Aleluia para o domingo da Páscoa. Jesus trouxe vida. Agora, o que é vida? O que é vida? Vida é mais do que não morrer. Vida é muito mais do que não morrer. Tem um sociólogo que ele trabalhou aí na segunda metade do século passado, ele é muito conhecido, Abraham Maslow. Não sei se você já ouviu falar do Abraham Maslow. Ele fez assim uma pirâmide das necessidades humanas. Ele disse, por exemplo, uma das primeiras necessidades, ele disse que é alimento, comida, bebida, né? E ele, meio seguindo uma teoria freudiana, ele colocou comida, bebida e sexo, né? Ele disse que isso movimenta o ser humano, ele movimenta. Então, a pessoa, por exemplo, se ela essa é uma necessidade básica, mas antes disso ela quer preservar a vida. Então, se você está num clima de guerra, está num país em guerra, e está rolando chumbo do lado de fora, e a sua comida terminando, enquanto você está com comida, você não arrisca sair. Mas a hora que termina a comida, você vai para a rua e diz, agora vou morrer de qualquer jeito, eu vou para a rua. Percebeu como é que ele foi? Então, aí ele vai classificando. Ele diz, se você tem comida e bebida e tem essas necessidades básicas atendidas, aí você, por exemplo, aí vai para outras necessidades. Que ele chamou, ele tem toda uma escala, necessidades estéticas, né? Então eu gosto de uma música, então eu quero comprar um som tal que toca aquela música, ou eu quero visitar aquele lugar que é muito bonito, né? Eu quero comprar um quadro famoso para botar na sala da minha casa, e assim por diante. Mas na medida que a pessoa, ele quer autoestima e assim por diante. Mas na medida que tudo isso vão voltando às necessidades básicas, ele esquece o resto e ele vai brigar pela necessidade básica. É bem curioso ele diz, é o realce relativo das necessidades humanas. Pois bem, agora, o que é viver? O que é viver? Porque Jesus, quando diz que nós viveremos, ele diz que ele veio nos dar vida em abundância, né? Quer dizer, ele não veio trazer vida para a gente ficar trancado dentro de casa, né? Ele não veio trazer vida para a gente ficar se escondendo por causa do vírus. Não é que não tem que cuidar do vírus, claro que tem que cuidar, claro que tem que se proteger, tem que usar máscara, tem que usar álcool, tem que usar essas coisas todas, o distanciamento, mas tem uma coisa que vai além disso, que é a vida.
a vida em abundância que Deus trouxe. E essa vida, ela transpõe os limites. Ela transpõe os limites, por exemplo. No meio da pandemia, você descobriu algumas coisas. Os cristãos têm menos medo de morrer, por exemplo, né? Eles também respeitam a morte. É um inimigo a ser vencido, mas eles têm menos medo de morrer. Eles têm mais cuidado com os outros. Eles querem ajudar os outros. Eles, às vezes, até põem a sua vida em risco para ajudar um outro que está em risco. Se alguém precisa de ajuda, eles ajudam. Então, é interessante como cristão, como essa vida e vida em abundância que Jesus veio. E Jesus deu o exemplo, ele negou a si mesmo, ele morreu a morte de cruz para trazer vida, e ele venceu, inclusive, a morte. E aí a Páscoa nos dá uma perspectiva de vida diferente. A minha vida não termina com a morte, ela vai para a eternidade. Então, agora é um momento de vida, mas eu tenho mais vida que isso, não é assim que alguém me tira. A vida terminou tudo para mim. Não, tem mais, né? Eu li um livro foi um perseguido político cristão da China, ele escreveu um livro. Ele disse que ele foi preso porque era cristão. E aí o ameaçavam de morte. Lá dentro batiam nele e ameaçavam de morte. Assim, enquanto eu tinha medo de morrer, eles me dominavam. Quando terminou o medo de morrer, eu estava livre dentro da prisão. É interessante isso, né? Como essa coisa de ter uma perspectiva de vida nos ajuda bastante. Eu acho que é isso que Jesus faz, ele dá uma perspectiva de vida eterna. Agora, essa diferença, pastor, da forma de encarar e de tratar a vida e a morte, é que faz toda a diferença no momento, digamos assim, no qual as pessoas praticamente impuseram o terror da morte. É interessante. Enquanto as pessoas têm medo da morte e medo de morrer, então elas se tornam reféns, né? Mas quando elas perdem esse temor da morte e tem outras necessidades que precisam ser atendidas, eu acho que é um pouco do que a gente está vendo acontecer na sociedade, né? Um pouquinho está vendo acontecer isso. Muita gente que antes parou e queria até ajudar, e queria dar de boa vontade, ajudar para que vencer essa crise, né? Mas, de repente, o cara precisa dar de comer para os filhos, ele precisa dar de comer para a família, ele precisa trazer o sustento. A mãe vê os filhos que precisam... Né? Então, eles começam a não conseguir mais conciliar esse medo da morte com a necessidade de viver, né? Isso é uma crise humana que a gente tem que entender, ela é muito, muito séria. E a fé cristã ajuda nisso tudo, porque a pessoa não é que ela vai descuidar da sua saúde, ela vai cuidar, continuar cuidando. Aliás, tem uma palavra de Lutero, no tempo da peste, né? Ele disse, eu vou fazer tudo para evitar a peste. Naquele tempo eles usavam defumações, né? Fumaças e outras coisas para manter a saúde, ventilar bem a casa para tirar aquele mofo, tirar tudo aquilo que havia lá dentro e tal. Ele disse, e eu vou cuidar tudo para a minha saúde. Agora, se eu precisar ajudar alguém, né, eu cuidando da minha saúde, eu vou ajudar o meu próximo. Eu vou fazer tudo para o bem do outro. Acho que esse é o equilíbrio da fé cristã, né? Não adianta se isolar, né? Porque, por exemplo, eu sou filho de alemães, né? Tá? Descendente de alemães. E uma das coisas que lá naquele frio, lá da linha Palmeira, minha mãe dizia, te tapa todo, guri, tapa as orelhas, mas não tapa o nariz, né? E agora você pode ficar todo descoberto, mas tem que tapar o nariz. Pô, qual é a lógica disso, pastor? Veja bem,